Bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou e bom almoço para quem está almoçando. Olha aí, Francis, Lete, Mônica, pessoal tá chegando aí, Léo, Tarciso, sejam bem-vindos, Dayana, Thaís, Mônica Martins, Thiago. Sejam Viradouro presente aí, Gui, Viradouro, Rosemary, Paste, que Deus abençoe sua vida, o povo tá chegando aí, Pastor Rafael Belo, vamos já chamar já logo de uma vez o Belo, né? Já chamar de uma vez o meu amigo, Pastor Rafael Belo, tá chegando aí, conectando o Rafael Belo. Tudo bem, meu amigo? Olá, pastor. Como que você está? Araguaína, Tocantins. Muito obrigado, Francine. Que Deus abençoe você, Josimar. Coloca o nome da sua cidade aí para a gente saber de onde você é, para nós falarmos o nome da sua cidade. Estou aí com meu amigo Rafael Belo, pastor Rafael Belo. Mora no Rio de Janeiro, certo? Ainda mora aí Carioca. ou você já mudou para Nova York? Carioca, quem dera, Carioca, pastor. não abre mão, né? Carioca. Carioca do ovo inteiro, não é só da gema, não. Que benção, que benção. Que Passo alegria, Fundo, ó, pastor. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Ó, Fortaleza, Passo Fundo, Araguaiana, Tocantins. uau. Cadê É o povo da minha gente. cidade aqui? São Roque, do interior de São Paulo. Ah, tô vendo umas ovelhas minhas aqui, mas não põe nem o nome. Nanjing, China. Ah, aqui, minha ovelha da China. Aqui, ó. Vou até fixar ela aqui, ó. Minha ovelha da China. A Lu. Tá aqui, ó. Lu Belenton. É minha ovelha de Nanjing, na China. Você acredita? Uau, uau. Tem um casal de discípulos lá na China. Então eu acompanho eles pelo WhatsApp. Que Mas vou te falar para legal. você, ela às vezes é mais pastoreada que os outros, que ela fala bastante comigo, então eu acabo cuidando bem dela, né? Que legal, que bom. Que legal, que Esse, legal. esse Ó, vocês não podem apacento. falar mal da China agora não, tá? Vocês não podem Não, que falar mal da China? China não, tá? Que Não, agora eu tô com a minha ovelha da China aqui, se vocês falar mal vai dar pau, hein? a gente não Nada tem de o que falar falar mal da dela. China. É, ninguém fala mal da China aqui, tá? Nós não Por temos favor. nada do que falar da China. Pelo contrário, Não temos nada. Olha lá, ó, tá vendo? Não é verdade. Não temos nada para falar da China, de né? forma alguma, não há em nós nenhum tipo de argumento pejorativo acerca da China. Longe de da É isso gente aí. qualquer tipo de relação acerca disso. China é uma bênção para nós. Rafael, um prazer, Amigo, né? prazer é meu. Que Sim, alegria. prazerzão. Eu te acho assim um dos melhores pregadores, hein? Eu sou Rapaz, um cara exigente, rapaz. eu sei o quanto você é exigente. Batistão, velho, formado em seminário teológico batista. Depois fui fazer secular e sesumar, né? Mas minha base é batista. Então, batista é chegado na palavra, né, cara? E, É. e você é um dos caras que manja muito. Ô, galera, pessoal que me segue, né? Ó, quem segue o Rafael é mais estrela que eu, tá? Então, é mais estrela que eu. Então, por favor, vocês que seguem o Rafael, Ai, meu Deus. siga o humilde Arão Henrique Xavier aqui, tá bom? Eu Agora, os sou. meus discípulos que ainda não seguem o Rafael Belo, gente, pensa num cara que é uma benção, um pastor do Rio de Janeiro. Rafael, fala um pouco de você aí e tal. E. Pô, amigo, eu não sei se isso é um bloqueio. Se for, já vai haver uma consulta aqui, ó, é virtual. Sim. Eu tenho dificuldade de falar de mim. Eu resumo a minha vida, sirvo ao altar da igreja local, seja no meu estado ou fora. Em setembro agora eu faço 21 anos de ministério.
Não Eu é, não não me é 21 considero. anos de vida não, viu, gente? Não, 21 anos de ministério. Eu não me considero novo, por mais que eu diga a minha idade. Eu não tenho problema de dizer a minha idade, mas por mais que eu diga a minha idade, as pessoas dizem, ah, tão novo, eu não me considero novo. 38 anos para mim não é novo. Eu faço 21 anos de ministério. 55 igual eu, então você classifica como o quê? Não, você tem idade de ser meu pai, né? Meu pai, meu saudoso pai, eu tive o prazer de ser pai na fé do meu pai e o sepultei tem 2 anos. Meu pai partiu para o Senhor com 53. Então você tem idade de ser meu Oxe, pai. Então eu resumo a minha vida em ministério de 21 anos. Eu prego há 21 anos. Sou casado há começou 18. cedo. Começou cedo. Não, assim, diante do contexto de tantos pregadores, eu não comecei cedo. Tem pregador que começou com 7 anos de idade, 10 anos de idade. Eu comecei já saindo da mocidade, da juventude, indo para a fase adulta e tal. Mas bem Ó, dedicado, eu tem sempre umas fui muito ovelhas minhas aqui dedicado. já questionando você, que você me chamou de velho. Mas não tem Não problema. chamei de. Não chamei de velho, não chamei de velho. Eu não me considero novo, porque por causa quando eu falo da minha idade, não, você é muito novinho ainda. Então, eu não me considero novo nesse aspecto quando a pessoa se volta para mim dizendo que eu sou novo, entendeu? Então, não é que eu chamei o pastor Arão de velho, pelo contrário, né? Eu só conheço 2 Arões, né? O que ajudou Moisés E e eu. o Arão. Eu não sei se Não, esse é o de hoje ou o se pior é esse que é de o de vez em Moisés, eu quando não eu tô. sei. Pior é que de vez em quando eu tô em algum lugar, eles me falam, o senhor Abraão. Aí eu falei, cara, eu já sou velho. O cara ainda me foi 400 anos mais velho, mano. Aí Meu pai não, do né? céu. Já Meu basta pai. só chamar de Arão, que você que ajudou Moisés, pô, tudo bem. Foi. Agora, Abraão não, né? Né, não ia apelar, né? Mas é bom se Daqui a chamar de pouco eles Abraão do falam que. Adão. Daqui a pouco eles falam Adão. É a saga do nome, né? É a saga do nome. Rafael, cara, você é um poço, uma enciclopédia Bíblia. Pessoal, vocês vão ouvir hoje uma enciclopédia viva. Essa é a verdade. Esse cara é uma enciclopédia viva e nós Bondade. vamos, não com tons pejorativos, por favor, tá? Sem trazer impureza, algo que vai ser tão legal aqui. Nós vamos brincar de Bíblia aqui, no sentido não pejorativo. Vamos Sim, sim. estudar a Bíblia aqui. E, Rafael, você tem algum tema que você gostaria de trazer para nós hoje? Ah, amigo, eu tenho meditado nesse tempo, Você quer que eu tire os comentários para aparecer mais você? Você que decide, fica Vou tranquilo. tirar um pouco. Eu tenho, Pessoal, eu tenho dificuldade de ver por causa da distância. O míope tá. tem isso, Pessoal, né? eu tirei um pouco o comentário para a gente ver um pouco melhor o pastor Rafael, mas eu volto os comentários um pouco mais para frente, tá bom? Então, sem chateamento. Mas para a gente estar com a tela limpa aí mesmo, para a gente receber algo de Deus. Vamos lá, Rafael. Eu tenho meditado muito sobre oração, né? Eu tenho a grande maioria das minhas lives em participação, eu sempre converso sobre oração. Mas tem um texto que tem mexido muito com o meu coração, pastor. É Mateus 27. É um texto que Mateus tem. 27. É. ah, Mateus, capítulo 27, isso. versículo. Vamos lá. Ah, Galera que está entrando aí agora, Mateus, capítulo 27. Vamos falar um pouco sobre oração. Essa live é só para quem gosta de Bíblia, viu? Quem não gosta, pode ir fazer qualquer outra coisa. Uma caminhada dentro da sua casa, que não está podendo sair de casa. É Essa verdade. live é só para quem gosta de Bíblia e quem quer estudar a Bíblia, tá? Faça um circuito em casa. Faz um circuito dentro de casa. Amigo, a partir do versículo 57. Vamos lá. Mateus
Vamos lá, galera. Mateus capítulo 27, Só a título verso de 57. 57 até os 60, só a título da gente ter uma 61, eu acho. só a título da gente ter uma informação, uma referência. Eu me peguei pensando no indivíduo que a vida lhe deu a oportunidade de uma rocha, né? Eu acho que é uma das coisas que a vida vai oferecer para alguns indivíduos são rochas. Então, ele se pega diante do que a vida lhe ofereceu, uma rocha, e a força que ele emprega nessa rocha, a fim de que o resultado ele alcance um buraco feito nela. Então, ele não foge em momento nenhum, ele vai fugir da rocha, ele enfrenta a rocha a título de se beneficiar a partir do resultado. Então, o resultado da força que ele emprega na rocha é um buraco dentro dela. E aí você pensa que toda a força empregada por ele a título de que esse resultado se tornasse uma realidade demandou muito tempo. Então, o nível de resistência desse indivíduo é muito perceptível, porque fazer o que ele fez e obter o resultado que ele obteu requer muito dele. Então ele cava um buraco numa rocha e o resultado é isso. É ele ter um buraco feito na rocha como resultado da força que ele empregou a esse rochedo que a vida lhe ofereceu. Então, olhar para essa rocha que a vida ofereceu para ele e ver que há um buraco nela feito por ele é satisfatório. Então, isso revela para ele que ele tem força suficiente para encarar todo e qualquer tipo de desafio que a vida vai lhe oferecer. Certo. Porque isso demandou muito tempo. Fazer um buraco na rocha demanda tempo. Esse homem, ele só não apresenta para nós esse perfil de alguém que não foge, enfrenta o rochedo e o resultado sempre será bem expressivo àqueles que não fogem desses momentos da vida. Mas ele é um camarada também que, através de um lençol de linho fino, demonstra o quão valor ele tem, né? Não, é um valor agregado a ele a partir dessa expressão de um lençol de linho fino. Então, ele não é um homem apenas que tem uma resistência absurda a fim de obter um resultado como esse, que é um buraco numa rocha, mas ele tem valores, e valores que se expressam a partir desse lençol fino. O perfil desse indivíduo não termina por aqui, mas ele tem uma liberdade de acesso aí ao enfrentamento, não no sentido pejorativo da palavra, ao enfrentamento ao sistema político, à figura do político principal. Ele vai até esse indivíduo num tom de enfrentamento a fim de que esse político liberasse o que ele queria. Então, esse é o trajeto desse indivíduo. Ele é resistente a ponto de cavar um buraco na rocha. Ele tem valores a partir do ponto de vista de um lençol de linho fino. E ele tem liberdade para ir ao sistema político e fazer pedidos para auto se beneficiar. Então, esse é o perfil desse indivíduo que eu traço aqui. Porém, a maior expressão da vida desse indivíduo é quando você lê que ele era um discípulo distante. Certo. Então, isso para mim mostra que é possível, pela estrutura de discipulado que você tem, fazer discípulos não presenciais. Porque o discipulado não pode se restringir apenas a uma sala. Discipulado que se restringe a uma sala é um discipulado que a gente precisa repensar em fundamentos, se de certa forma a gente está cumprindo detalhes que são suficientemente... Quando você fala de sala, você está falando de uma sala presencial. Isso. O meu discipulado não pode se restringir a uma sala presencial.
O meu discipulado tem que ser extensivo o suficiente a ponto de passar as paredes da sala e alcançar alguém da China. Amém. É a minha discípula da China. Entendeu? Quando que você Aleluia. tem a maior certeza de que o seu discipulado é um discipulado extensivo, que rompe paredes de uma sala presencial? Quando você tem alguém em uma distância absurda, mas você consegue discipular essa pessoa. Então, ele é um discípulo distante. Porque a distância não impede ser discípulo. Porém, tem aqueles que, mesmo estando perto, podem ter o título de discípulos, porém não alcançou a expressão do discipulado. Então, é um contraponto. Os distantes podem ser e os de perto podem deixar de ser. Porque estão tão perto que não se entrega ao discipulado. Vão se tornar um discípulo? Vão. Pela presença da sala, não pelo discipulado entregue. Então, ele é um discípulo distante. A distância dele não o fragmentou a título de informações que chegavam a ele, sem que ele tivesse presente, para constatar de fato se aquilo era uma verdade, digamos que absoluta, e o prejudicasse de certa forma, a fim de que ele não se tornasse o que o discipulado me conduz a ser. Então, o discipulado me conduz a ser um discípulo de quem me discipula. Então, essa distância que ele tem não é uma distância ruim, é uma distância que a Bíblia faz questão de dizer que ele era um discípulo distante. O discipulado de Jesus é tão forte que ele não só discipula quem está presente, mas ele discipula os ausentes, porque o discipulado ele ultrapassa paredes de uma sala, ultrapassa paredes de uma igreja, o que seja. Mas, enfim, ele vai até o político, a imagem do político, para fazer um pedido. E o pedido é esse. Me entreguem o corpo dele. Arão, me entregue o corpo dele. Quem está recebendo esse pedido é a figura do político, que não tem noção do pedido que está sendo feito. Por ele não ter noção desse pedido, ele vai liberar. Por quê? Qual é a realidade na cabeça desse político? Qual é a valia do corpo? O corpo não tem valor. Nenhum. Já fizemos tudo que foi feito e vem alguém até mim pedindo simplesmente para levar o corpo. Então ele vai autorizar a esse indivíduo, o nome dele é José, ele vai autorizar José a levar o corpo. Porque na cabeça do Atos, esse corpo deixa de ter o devido valor depois que passa pelo processo a fim de que ele morresse. Na cabeça de Pilatos, o valor do corpo está enquanto ele é vivo. Então, uma vez morto, perdeu o valor. E aí aparece uma figura no cenário dizendo que quer o corpo. Ele não aparece no processo que há de conduzir à morte. Ele aparece na morte. Ele não aparece querendo o vivo, ele aparece querendo o morto. Isso não chama a atenção de Pilatos, pelo contrário. Ele vai liberar o corpo para esse José. Eu tenho pensado nisso nesses últimos dias, meu amigo Arão. Quando que José aparece? Ele aparece sendo útil na inutilidade. Então, ser útil na inutilidade. Quando que a ser gente útil conhece... na inutilidade ou na aparente inutilidade? Ser útil na inutilidade ou na aparente inutilidade? Não, ser útil na inutilidade, porque o corpo aqui não é útil. Qual é a utilidade desse corpo? Ele está morto. Certo. A expressão,
o conjunto de gente que, vamos dizer, que o seguem, esse volume de gente está atrelado a um peixe que se multiplica, a um pão que se multiplica, a uma febre que é estancada, a uma filha que é ressuscitada. A sua internet está bem fraca. Você está perto do sinal? Não, eu tô com bem. Eu tiro e fico na do celular. O celular é forte também. Para mim aqui tá bom. Cortando bem. É. Tá. Agora melhorou, mas estava dando bastante corte. Ah, é? Melhorou. Então, ser útil na inutilidade de alguém. Sim. Porque todo o contexto de ajuntamento desse que agora está morto está atrelado àquilo que, enquanto vivo, produzia. E aí eu pergunto, enquanto ele está vivo, ainda que na cruz, você vê o número de gente por ali. Quando ele morre, Arão, a gente conhece alguns na nossa inutilidade. Enquanto eu sou útil, eu não sei se de fato eu sou útil. Porque a minha utilidade é a produção que eu faço. Se eu deixo de produzir, eu corro um grande perigo do afastamento. Então, qual é o problema hoje? A relação por produção. Tem gente que se relaciona a partir do momento que você produz para ela. Sim. Baseado em números. Aí baseado em números. Aí depois que você deixa de produzir, elas deixam de se relacionar. Porque elas não se relacionam com o Arão que faz, elas se relacionam com o que o Arão está fazendo. Então, o dia que o Rafael deixa de fazer, eles deixam de se relacionar. Cada vez que a relação se atrela à produção, eles se distanciam de quem está produzindo. E quando quem produz se torna inútil, quem está produzindo está aqui. A produção está aqui. Mas eu me relaciono tanto com a produção que eu estou tão distante de quem está produzindo que quando esse indivíduo se torna inútil, a produção acaba e eu me torno distante. Para quê? Eu continuar, se o que me atrelava ao indivíduo era a produção dele. Acabou a produção pela sua inutilidade, não tem mais relação. Então esse indivíduo ele vai aparecer no cenário na inutilidade. Ele aparece na sua inutilidade. Então quando a gente se torna inútil, sabe? É que a gente conhece a nossa utilidade para aqueles que vão se tornar útil para a gente. Então, na inutilidade de alguém, a gente precisa se tornar útil para ele. Então, a minha e a sua utilidade não pode estar atrelada ao que a gente faz. Tem que estar atrelado quem somos. E quem somos não é o que produzimos. Porque alguém vai aparecer no cenário dizendo, me dá o corpo. Libera o corpo para mim. Mas que utilidade tem o corpo? Eu só quero o corpo. Qual o valor do corpo? Eu quero o corpo. Todos sumiram. Todos desapareceram. E esse que era o discípulo distante se aproxima justamente num período da inutilidade. Ele não aparece mais em momento algum se atrelando a imagem dele à utilidade de quem agora ele aparece atrelando a sua imagem na inutilidade. É interessante que na inutilidade de alguém, a gente aparece útil. Sim. É justamente na hora em que ele aparece no cenário sendo útil, a inutilidade é que ele aparece. Então, aparecer como útil na inutilidade de alguém, isso é maravilhoso.
Porque isso não é troca. Porque não tem como alguém que agora está passando pelo processo de inutilidade ser útil o suficiente para me fazer aparecer. Porque isso não é troca. Aí ele aparece nesse cenário sendo tão útil e pode ser, sim, questionado por quem quer que seja, no cenário que ele está, mas é a consciência dele. Ele aparece com esse lençol de linho fino, que representa o valor que ele tem, valores agregados para a algo ele. inutilizado. Então, ele não diz assim, me dê o corpo. A grande pergunta é, no nosso decorrer do dia a dia, é quantos se apresentarão a nós nos momentos da nossa inutilidade? Quantos virão com um lençol fino, no dia em que nós aparentemente já não somos mais nada? É isso aí. Posso falar uma coisa? Fique à vontade, eu sou seu convidado. Você me fez lembrar de algo que parece desconexo, mas não é, tá? Então, vocês que estão nessa live comigo, com a gente, você pode até aparentemente pensar que eu me perdi do assunto, mas não me perdi do assunto. Ao longo desses 55 anos de vida, eu descobri 3 tipos de amigos. Tem aquele tipo de amigo que ele é amigo do que você tem e daquilo que você tem para oferecer, ou daquilo que você é como status. Você ficou famoso, você ficou alguém popular, você é alguém de destaque em algum lugar da sociedade, seja no âmbito religioso ou na política. Eu hoje sou presidente, amanhã eu sou governador, hoje eu sou pastor presidente de uma igreja, hoje eu sou líder da rede de jovens. Você ocupa um espaço dentro de algum segmento, seja religioso, político, né, administrativo, secular. Você hoje ocupa você é uma figura e ocupa um espaço. Então, você atrai amigos. E as pessoas querem ser seu amigo. Então, e também tem pessoas que são amigas do que você tem no sentido financeiro. Se você fosse um corpo inútil, morto, sem um centavo, como diz uma música secular aí, sem R$1 no bolso, dificilmente algumas pessoas serão suas amigas, seus amigos. Então, assim, o primeiro tipo de amigo é aquele que é amigo do que você tem ou do que você ocupa hoje como espaço em algum lugar. Ao longo desses anos, lidando com bastante gente, fazem 18 anos que eu estou viajando o Brasil, né, indo para 20 anos, e eu acabei conhecendo muita gente, muita gente. Os maiores líderes dessa nação evangélicos, conheci muita gente. E você vai observando as pessoas, e eu descobri então que tem esse primeiro tipo de amigo. Ele é amigo daquilo que você tem, seja material, ministerial, ou a posição que você ocupa. Sim. Tem um segundo tipo de amigo, que esse é o que tem uma música secular. Vocês que são evangélicos como eu, cristãos, não se escandalizem, tá? Tem uma música que diz: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Então, nós conhecemos muitas pessoas ao longo da vida e muitos se tornam colegas, conhecidos. Agora, eu acho a palavra amigo algo muito forte, viu? Sim. Você usar a palavra amigo,
é algo muito profundo, né? É um conteúdo monstruoso. Aham, aham. Mas tem os amigos. E o amigo é aquele que é seu amigo independente do que você tem. Isso Se aí. você tiver 10 milhões de dólares na conta, ele é seu amigo. E se você quebrou e está devendo pra caramba, ele é seu amigo. Por exemplo, eu vou aproveitar esse momento e vou dizer para vocês que nesses dias de crise, nós estamos diante de muita coisa ruim, mas muita coisa ruim. Estamos vivendo dias difíceis, essa é a verdade, temos que ser realistas. Otimistas, porém realistas. Aham. Mas nesses dias de crise, muitos perderão o seu barco. Lembra quando Paulo está sendo levado à Itália? Que ele se levanta antes de conseguirem se salvar os 270 e poucas pessoas na ilha de Malta. Aham. Ele levanta no meio do desespero daquela tripulação toda e dá uma palavra dizendo assim: fiquem tranquilos, ninguém aqui vai morrer. O barco vai acabar. O barco vai quebrar. O barco não vai sobrar nada. O barco é a figura dos bens materiais. Sim. E as vidas salvas é a nossa vida, nossa salvação de nós, nosso corpo, da nossa vida, da nossa existência. E Paulo já deixa claro, ó, quem tinha dinheiro aqui vai pelo menos salvar a vida, vai começar tudo de novo. Quebrou, você tinha, o dono do barco perdeu tudo, os que tinham mercadoria que perdeu tudo, ou seja, você é um falido, você vai sair vivo, porém falido. Então nós estamos em dias que muitos vão ficar falidos, alguns já estão desempregados, alguns quebrados, e alguns já sentindo as perdas. E isso é horrível, 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 horrível. Estamos vivendo dias difíceis. Mas a gente sempre tem que aprender a tirar da rocha que a gente ficou perfurando a vida inteira algumas boas lições. E uma das coisas que você vai ter oportunidade, olha bem aqui nos olhinhos meus aqui, ó. Uma coisa que você vai ter oportunidade nesses dias de muita crise, de perdas e até de você perder muito dinheiro, você vai descobrir quem é seu amigo. Seu, amigo seu. E quem é amigo do que você tinha e do que você era. Ou da posição que você ocupava. É isso aí. E nós temos que ser muito maduros para saber quem é quem na nossa vida. E às vezes é igual, eu costumo dizer assim, que jacaré e lagartixa, quando é pequeno, é a mesma coisa, você não sabe quem é quem. Você tem que esperar o tempo passar e você vai ver que o jacaré vira jacaré, que ele cresce pra caramba, a lagartixa vira lagartixa. Então, nos períodos da nossa vida, com ciclos da vida, que envolvem ciclos difíceis, que nós vamos descobrir quem é jacaré e quem é lagartixa na nossa vida. Quem é amigo nosso, independente. Estou quebrado, estou caído, estou arrebentado, estou falido, já não tenho mais a posição que eu tinha. Quem é meu amigo? E quem é amigo do que eu tinha, do que eu era, da posição que eu tinha. Mas aí, para voltar para você de volta, fica à vontade. Essa sua palavra extremamente profunda me fez trazer a memória, me trouxe a memória isso. Então nós temos o amigo do que somos, do que temos, o nosso amigo de verdade, mas nós temos um terceiro amigo aí, que esse aí é um pegado, hein? Tem gente que, Rafael, não é nem amigo do que você tem e nem amigo do que você é. Ele é amigo dele mesmo. Ele não é amigo de ninguém. Ele é amigo dele. E quando ele é amigo dele e já não é seu. E quando o que você tem, ou o espaço que você ocupa, já virou um corpo morto, eles desaparecem. Eles desaparecem. Mas o amigo, é aquele que mesmo quando você está na inutilidade, ele vem te visitar e ele vem trazer um lençol de linho. É isso aí.
Interessante, pastor Arão, é que ele Então, pede... fica essa reflexão no meio dessa profundidade, que o Belo é o cara das profundezas, né? Mas fica isso aí para você pensar. O povo vai se decepcionar, cara. Classifica os tipos de amigos que você convive. Os seus de verdade, os do que você tem, do que você é, ou os deles mesmo. Porque tem gente que não é amigo de ninguém, ele é amigo deles. Só um adendo, não permita que um falso amigo lhe torne um. Exatamente. Né? Eu não posso permitir que o mal de alguém desperte o mal que há em mim. Quando Judas vai... Provérbios diz, não respondas ao insensato segundo a estutícia dele. Responda segundo a sua, né? Isso aí. Quando Judas vai identificar Jesus ali, no jardim, ele vai o beijar, esse era o sinal, é um beijo. Quando ele vai beijar, Jesus olha nos olhos dele e diz, amigo. Jesus está querendo dizer para ele, por mais que você não tenha sido um, eu continuo sendo. Eu não mudei. Eu não mudei. Mesmo que você tenha mudado, eu continuo o mesmo. Eu quero que você entenda que você está fazendo o que está sendo feito com alguém que não mudou e nem vai mudar mediante a sua atitude. Então, faça com consciência. Você está fazendo o que está sendo feito a alguém que é seu amigo. Né? Meu Deus. É interessante... Rapaz, meu Deus. Vou até tomar um chá. Meu pai. Forte, hein? É interessante, pastor, porque quando ele pede o corpo ele pede o corpo, ele pega o lençol de linho fino e não enrola. Porque os meus valores não foram feitos para enrolar ninguém. Meu Deus. Eu não posso me utilizar dos meus valores para enrolo. O texto é muito claro. O texto diz a nós assim, e ele envolveu o corpo. Meu Deus. Porque se os meus valores não forem valores para envolver a inutilidade de alguém, então eu me torno alguém mais inútil do que esse que precisa. Isso aí. Todos os meus valores precisam ser valores que envolvam alguém. Se o meu lençol de linho, que representa a riqueza dele ali no texto, alguém que detentia essas peças, que são peças caríssimas, ele não está preocupado se o sangue vai manchar, ele não está preocupado se o lençol vai sujar, ele não está preocupado... O preço do lençol. Não, ele não existe. Existe valor que ele vai agregar a esse corpo inútil. Ele vai envolver. Então eu parei para pensar nisso. Se os meus valores se os meus valores não são valores para envolver alguém na sua inutilidade, eu sou mais inútil do que o inútil. Meu Deus. Então, para que eu tenho valor? Se esse valor só é aplicado ao bel prazer, só é aplicado ao meu próprio umbigo, eu preciso que esses valores agreguem em pessoas. Meu Deus. Na sua inutilidade. Eu pego o meu lençol, que eu não estou preocupado com o nível de comprometimento, eu não estou preocupado com o nível de resistência daqueles que vão fazer seus pré-julgamentos, eu não estou preocupado com aqueles que estão me assistindo, dizendo, ele chegou agora e já está fazendo o que está fazendo, ok. Então veja esse indivíduo que chegou agora, porque eles acreditam, ora, o de repente levou muito tempo. Ele aparece agora, mas ele é discípulo antigo.
Então, que não é pelo fato de aparecendo no cenário agora, se utilizando do seu lençol de linho para enrolar, para envolver um corpo de um inútil, porque é um corpo, não tem vida, ele não está, ele não apareceu simplesmente agora, sem nenhum tipo de história. Então, aparecer agora demandou muito tempo. Ele é discípulo distante. Então, para ele alcançar essa visão de um discípulo, ele tem que ter cumprido uma, entre aspas, uma carga horária do discipulado, ainda que distante. Ele tem que acompanhar os detalhes. Entendeu? Então ele vai envolver esse corpo com o valor dele. Ah, mas sujou. Qual o problema? Mas vai comprometer. Qual o problema? Ele não multiplicou pão e peixe, gente. Ele não matou sua fome. Ele não levantou o aleijado. Ele não deu vista ao céu. Não restaurou filho de um, não curou filho da outra. Por que agora todo mundo some? Por que eles só aparecem no momento em que eles acham pertinente? Porque eles se julgam que o momento é pertinente, detrimento daquilo que se quer. Mas justamente agora que precisa que a gente faça alguma coisa, por que não está sendo feito? Então eu tenho aprendido, Arão, assim como o senhor colocou, e foi muito feliz, dominando níveis de amizade, que é justamente na nossa inutilidade que a gente vai conhecer algumas pessoas que não estão ao nosso lado por aquilo que a gente faz. Estão ao nosso lado, ou ainda que nesse lado pode ser alguém distante, por aquilo que somos. Então, quando alguém descobre quem somos, não importa o que fazemos. Poderíamos dizer... Oi. Não, pode falar. Porque às vezes dá um delayzinho, mas... Poderíamos dizer que nesses dias de aparente inutilidade da igreja física, aonde não estamos podendo nos reunir no templo, no espaço físico, todos nós sabemos, eu, você e todos que estão nessa live sabem, que existem aspectos repartidos da igreja. A igreja como corpo de Cristo, todos os lavados remidos pelo sangue do Cordeiro, a igreja local, onde nós estamos ali, nos alimentamos, e também a igreja nós, porque Deus habita em nós, são as faces da igreja, né? Mas nós estamos vivendo dias em que a igreja não está podendo se reunir presencialmente. E eu vou dizer da minha igreja, primeiro eu quero louvar, eu acredito que 70% da minha igreja continua firme nos dízimos, ofertas, primícias, continua em contato com a gente, glória a Deus, fala com a gente, responde aquilo que nós estamos fazendo. Parabéns. Mas nesses dias de aparente inutilidade de um espaço físico, de não podermos estar lá, muitos desaparecem, muitos não aparecem para levar o lençol fino, né? Porque esse lençol fino fala dos valores e também ele fala, o lençol fino, aqui fala de um pano, de um tecido caro, de linho, né? Sim, sim. O linho, aqui eu estava buscando a raiz aqui, Sidom, de origem certa, tecido de linho fino, caro, no qual os cadáveres eram envolvidos, algo feito de fino tecido, de uma vestimenta leve e solta usada sobre um corpo nu. Mas fala aqui na raiz da palavra que era um tecido extremamente caro, né? Porque Sim. nós também só colocamos coisas que nos têm significado quando nós conseguimos enxergar uma resposta, na maioria das vezes. Mas muitas vezes passamos por momentos da nossa vida em que aquilo que parece ser tão útil
passa a se tornar algo inútil. E é nesses momentos que nós estamos diante de coisas que estão aos nossos olhos inúteis, nós nos afastamos, recuamos e não temos a disposição de fazer o que esse homem José fez, esse homem rico fez, de ter o carinho de se preocupar com aquilo que todos viam como não vale nada, né? Pilatos não conseguiu enxergar nada. Provavelmente Pilatos falou, pode entregar o corpo, porque diz, o que vale um corpo desse? Esse corpo não tem valor nenhum mais, morreu. Isso aí não tem mais utilidade nenhuma. A inutilidade está ali visivelmente expressada. Mas nós vemos um homem que consegue ver a utilidade onde já não se enxergava utilidade. Ele conseguia ver utilidade no meio da inutilidade. E se de verdade nós não conseguirmos ter olhos para ver utilidade na inutilidade, temos que reavaliar quem de verdade temos sido. É isso aí. E ele vai envolver o cadáver e vai colocá-lo dentro do buraco na rocha. Meu Deus. Esse buraco que ele cavou um dia pensando nele. E aí, quando ele bota lá dentro, cara, eu acho isso interessante, por mais simples que possa soar aos ouvidos de alguém, mas eu acho isso muito é de uma preciosidade que mexe com o meu coração, porque ele vai colocá-lo lá dentro, vai rolar uma rocha para a entrada, e o texto termina assim que eu vou ler aqui. É desse jeito que o texto termina. E pôs no sepulcro novo, que havia aberto na rocha, rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, se retirou. Desapareceu. Desapareceu. Longe dos holofotes. Desapareceu. O lençol é dele. O sepulcro é dele. Ele fez o que fez e se retirou. Meu Deus. Pelo menos eu não enxergo mais ele nos textos. Pelo menos eu não enxergo. Possa ser que ele esteja nas entrelinhas e eu não estou percebendo, mas eu não vejo mais ele. Se retirou, saiu de cena. Não ficou tomando conta de nada. Fez o que tinha que ser feito na qualidade de quem ele aparece para a gente sendo alguém útil, porque a inutilidade de alguém revela a nossa utilidade. Sim. Quando nós estamos dispostos a envolver esse cadáver com os nossos valores. Então, a disposição que ele tem de fazer o que ele fez, a alguém que não vai fazer por ele, a disposição que ele tem de se entregar à prática de alguma coisa para aquele que não praticou nada diretamente para ele, não há um balcão de venda estendido, não há uma troca de mercadoria, não há uma barganha, não há um esquema. Ele simplesmente faz o que fez e se retira do cenário. Então, essa figura desse indivíduo está aqui para a gente olhar para ele e dizer assim, é possível. Nem tudo se perde, nem tudo está perdido. É possível, sim. Alguém está acompanhando a gente e de um tempo para cá está olhando para si e está dizendo quão inútil eu estou. Ou quão inútil eu me tornei. Parece que só me usaram para alguma coisa.
Parece que enquanto eu tinha, me procuravam. Parece que enquanto eu fazia, estavam perto. Parece que enquanto eu chegava, se aproximava. Parece que enquanto, sabe, tudo está atrelado àquilo que eu produzia. E agora, no meio nesse contexto que a gente está vivendo, eu olho para mim e vejo, eu me tornei alguém inútil. E aí tem gente que se sente literalmente esse cadáver da vida, alguém que olha para si e as suas atribuições são absolutas no que diz respeito a não fazer absolutamente mais nada e pelo que ela não faz, então ninguém aparece. De repente tem alguém aqui com a gente vivendo esse perfil do cadáver. Fiz, fiz. E agora que eu não faço mais, sumiram, desapareceram. Isso definha, isso fragmenta, isso deprecia, isso me coloca para baixo, isso me põe num quarto escuro, isso me tira a fome, isso, sabe, vai me afundando. Por quê? Porque eu olho para trás e vejo que enquanto eu fazia, eu tinha alguém. E agora que eu não faço mais, eles se foram. Quando eu olho para esse indivíduo, eu vejo que é possível ter alguém que não caminha com você diariamente, não frequentou sua casa. Aleluia. Amém. Amém. Não frequentou a sua casa, não está aí, não está perto, mas se torna tão útil com uma ligação, Meu Deus. com uma Amém. mensagem, se torna tão Amém. útil, sabe? Amém. Pega o seu valor, o seu lençol de linho, sem nenhum tipo de pretensão, sem nenhum tipo de troca. Até porque eu vou envolver um cadáver com o meu lençol de linho. Qual é o benefício que eu vou ter disso? É um cadáver. Vai sujar, vai manchar. Eu vou me Vai perder. comprometer, Vai eu vou perder. perder. E ele faz isso tudo. Lá atrás, uma resistência terrível de empregar forças a uma rocha, fez um buraco. Sabe? Esse homem tão rico, o texto diz que ele era rico. Essa liberdade que ele tem liberdade de ir no político. Essa liberdade é incrível, porque ele não tem contratos, ele não tem esquema com o cenário, ele tem tanta liberdade que ele chega à figura do político dizendo: libera o corpo para mim, libera o corpo para mim. De repente tem alguém se sentindo como nesse perfil, né, inútil, mas ele não tem noção que já tem alguém clamando por ele. Amém. Amém. Deixa eu fazer alguma coisa, pedindo a Deus, dizendo: libera, me orienta, o que eu posso fazer? O que eu posso... qual é a minha atitude nesse momento? Qual é a ação que eu tenho que ter? Ele não vai expor o corpo, Arão. Aleluia. Ele não vai expor a inutilidade de ninguém. Ele vai envolver num pano de linho nobreza, honra, valores, preciosidade, atitude de um caráter libado, de uma vida dedicada a todo tipo de qualquer ensinamento que vinha de enquanto ele estava vivo. Ele vai envolver num pano de linho e vai botar dentro de um buraco na rocha. Não há exposição. Ele guarda, ele zela, ele esconde, ele puxa uma rocha e bota uma pedra e bota no buraco da rocha, como que dizendo: está guardado. E saiu. 3 dias depois, o lençol dele estava dobradinho no canto. Três dias depois, o lençol estava dobradinho no canto. O lençol estava ali, dobrado. Você não vê ele voltando para pegar. Você não vê ele voltando para prestação de conta. O sepulcro dele está vazio. Que não era sepulcro de Jesus, é sepulcro de José. Jesus só passou. Não houve permanência. Só foi passagem.
O sepulcro está ali. Cadê José? Cadê José? Morreu, morreu. Foi colocado aonde? Em qualquer outro lugar, menos ali. E aí hoje, o Senhor com a sua igreja, com a sua família, vai a Israel. Inevitavelmente, tem que visitar. Sim. Ele não tinha noção disso. O sepulcro era dele, ele já tinha cavado. Ele vai pegar um defunto, vai colocar ali dentro de alguém que com seus ensinamentos o adestrou, o orientou, o preparou para a vida, se tornou quem se tornou, um discípulo distante, de maneira, sabe, para guardar, para zelar, botou ali, ponto final. Ele não tinha noção que aquele buraquinho que ele fez na rocha seria o lugar mais visitado do mundo hoje. É muito interessante quando a gente vai lá. Eu não fui, eu quero um dia ter esse privilégio de entrar ali e olhar o que esse cara fez. Sabe? Sem pretensão, Aaron, o que ele fez. Olha o nível de visita que teve. Eu não sei lá quantas visitas já teve ali. Quantas famílias já entraram ali? Milhões. Arão, eu acredito nisso. Quantos casamentos? É fila para entrar lá dentro. É fila. Quantas famílias já entraram ali? Vamos dizer que foi a última cartada. Vamos para Israel, vamos para o sepulcro, vamos ver se Jesus faz alguma coisa. Entrou ali naquele lugar e famílias foram restauradas. Ministérios foram renovados. Sabe? Ele foi útil na inutilidade. Que coisa. Só isso. Olha o que ele... Olha, eu costumo dizer, uma frase que eu e minha esposa a gente carrega, herança é aquilo que se deixa para alguém. Legado é aquilo que se deixa em alguém. Então, herança é para. Legado é em. Então, herança a gente pode deixar para alguém. Agora, legado a gente deixa em alguém. Então, você imagina que o que ele fez, olha onde chegou. Olha onde vai chegar. Olha onde, sabe? Sem troca, sem pretensão. Fez porque isso era dele. Fez porque esse é o perfil dele. Fortíssimo demais. Então eu tenho esses dias pensado sobre isso. Sobre uma vida dedicada à inutilidade de alguém. Amém. Eu já liguei para alguns amigos, dizendo a eles, eu não tenho... É aquilo que os profetas disseram. Virá alguém que não desperdiçará a cana quebrada e nem o pavio que fumega. É isso aí. Rapaz, falta 2 minutos para nós acabarmos. Passou 1 hora. Nós vamos chamar para concluir de forma legal? Sim, sim. Então, pessoal que está na live, deixa eu abrir aqui os comentários, ok? Já deu 1 hora. Eu vou sair e vou chamar vocês de novo. E quem quiser a conclusão e fechamento, tem que ficar. Agora, tem gente que nada e não chega do lado de lá, né? Não quiser chegar do lado de lá, não volta. De certa forma, o texto eu já concluí. Só pode ficar bem à vontade. Se eu quiser orar também, fica à vontade. Sou seu diácono aqui. Então, vamos embora. Então, tá bom. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês sejam instrumentos de Deus. Amém. Que vocês sejam úteis aonde já não há mais aparente utilidade. Que Deus abençoe vocês. Que Deus levante muitos Josés. Sim. Abrindo uma rocha e com um lençol de linho para abençoar aquilo que aparentemente não tem mais utilidade. Que Deus nos use. Terminando aqui, eu falo com você. Um beijo Tamo no coração. Junto. Vai ficar salva essa live. Um beijo, gente. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Valeu. Tchau.